Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. Iremos fazer agora o caso 2, que diz respeito a raízes múltiplas, ou seja, quando uma raiz é raiz mais de uma vez. Temos aqui a raiz 1, que ela é raiz uma vez apenas, é uma raiz simples, mas x igual a 3 é uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, na hora de fatorar ela é raiz duas vezes, por isso que ela fica ali x menos 3 ao quadrado. Caso semelhante, nós vemos quando resolvemos uma equação do segundo grau, que o delta dá igual a zero, nós temos ali duas raízes reais e iguais. Ou seja, na hora de fatorar a equação, nós precisamos escrever ela duas vezes para poder dar a função do segundo grau. Nós vamos decompor, então ficamos aqui com x menos 1, x menos 3, que multiplica x menos 3, ok? E na hora de fazer a decomposição ou a expansão para as frações parciais, observe aqui que 1, como é uma única raiz, aparece uma única vez, mas como x menos 3 é uma raiz de multiplicidade 2, ela aparece duas vezes, nós vamos colocar a constante b dividido por x menos 3, mais uma constante c dividido por x menos 3 ao quadrado. Se por acaso fosse x menos 3 ao cubo, nós colocaríamos mais um fator d que iria até ao cubo. Ok? Então, o caso 2 trata de raízes múltiplas. Nós vamos tirar aqui um mínimo múltiplo comum, que seria x menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado, que é o comum de maior expoente. Então, colocando aqui o mínimo múltiplo comum, vamos dividir por x menos 1. Então, ficamos com x menos 3 ao quadrado vezes a no numerador, mais, vamos agora dividir x menos 3 por x menos 3 aqui. Ficamos com esse produto, x menos 1 vezes x menos 3 vezes b, e mais c que multiplica, vamos dividir aqui, ficamos apenas com x menos 1, então c vezes x menos 1. Ok? Vamos resolver o produto notável aqui, x menos 3 ao quadrado. O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Em b aqui, podemos fazer o primeiro com segundo com primeiro, e o segundo com segundo, mais cx menos 1. Ok? E vamos agora colocar em evidência x ao quadrado. Os termos que tem x ao quadrado seria ax ao quadrado mais bx ao quadrado. Então, ficamos com a mais bx ao quadrado. Vamos agora colocar x em evidência. Então, ficamos com menos 6a menos 3b, ok? Mais c, temos aqui 6x, todos multiplicando x. E o termo independente, que seria 9a mais b vezes 3, 3b, mais c vezes menos 1. Então, ficamos com menos c. E vamos montar agora o nosso sistema de equação com três equações. Uma vez que temos três incógnitas a determinar, então ficamos aqui que a mais b é igual a 1, que é o termo de x ao quadrado, menos 6a menos 4b mais c tem que ser igual a 11, que temos aqui 11x, e, por fim, o termo independente, 9a mais 3b menos c tem que ser zero, uma vez que aqui não tem nenhuma constante, nenhum termo independente. Vamos resolver esse sistema de equações aqui à parte, ok? Vamos somar a equação 2 com a equação 3. Então, ficamos aqui 9a menos 6a. Ficamos aqui com 3a menos 4b mais 3b menos b. Podemos c menos c dá zero. Então, simplificamos aqui o valor de c igual a 11. Então, 3a menos b igual a 11. Ok? Vamos resolver aqui junto com a primeira equação, a mais b igual a 1. Podemos aplicar o método da adição. Então, mais b menos b, nós simplificamos, dá zero. Então, fica 3a mais a é 4a,
11 mais 1 é 12, então 12 dividido por 4, temos aí que o A igual a 3. Substituindo na equação 1, temos aqui que 3 mais B igual a 1, logo B é igual a 1 menos 3 e o nosso B é igual a menos 2. Vamos substituir na equação 2, então ficamos aqui que menos 6A, A igual a 3, menos 4B mais C igual a 11. Logo, C igual a 21. Muito cuidado no detalhe, é que a regra de ocultar, o método de Higgside, ele só vale para o caso 1. O caso 2 e 3 você não pode aplicar. No caso 2, temos aqui raízes múltiplas, e no caso 3, que vamos ainda ver, vamos ter raízes complexas. Ok? Então, vamos substituir o valor de A, B, C, e ficamos aí com a nossa integral. Nós aí dividimos em 3 integrais, separamos aí nessa expansão em frações parciais. Então, ficamos aqui, vamos resolver aqui a parte, né? Então, ficamos aqui com essa primeira integral, temos uma constante 3, então ficamos com 3 vezes ln do módulo de x menos 1, menos 2, ln de módulo de x menos 3, 21 pode sair dessa integral, então ficamos com 21 vezes a integral de 1, x menos 3 ao quadrado de x. Observe que, nesse caso, nós não podemos aplicar o ln diretamente, porque temos aqui um expoente 2. Nós vamos aplicar a regra da substituição nessa integral, fazendo u igual a x menos 3, logo du vai ser igual a 1 dx, a derivada de menos 3 é 0, e a derivada de x, que é a função identidade, é 1. Ok? Então, 1 dx é igual a du, e x menos 3, que é u, ficamos com 1 ao quadrado, que seria a integral de 1 a menos 2, du. Vamos somar 1 aqui no expoente, então ficaríamos com u a menos 1 dividido por menos 1. Ou seja, menos u elevado a menos 1 ou menos 1 sobre u. Ok? Substituindo u, então ficamos que essa integral é menos 1 sobre x menos 3. E vamos substituir aqui no nosso caso 2 e ficamos aqui com a nossa integral indefinida. E não esqueça de somar a constante de integração. Ok? Então, um caso bem parecido com o primeiro, só atente nesse detalhe das raízes múltiplas. E, por fim, vamos ver aí o caso das raízes complexas. Observe que temos aí uma função do segundo grau no numerador e uma função de terceiro grau no denominador. Vamos precisar calcular as raízes dessa função de terceiro grau, ok? Nós vemos aqui que x menos 2 é uma raiz, ok? Se nós substituirmos menos 2 na equação, vai dar 0, logo menos 2 é uma raiz. Vimos em aulas anteriores que as possíveis raízes estão na divisão dos divisores de 18 pelos divisores de 1, que é o termo independente, pelos divisores do termo de maior grau. Então, você pode ver em aulas anteriores que nós já resolvemos equações utilizando também o dispositivo prático de Briot e Ruffini, onde nós vamos colocar aqui os coeficientes da função de terceiro grau. Temos aqui 1, 2, 9 e 18. Vamos colocar aqui a nossa raiz e repetir aqui o coeficiente do termo de maior grau e multiplicar 1 vezes menos 2 daria menos 2, somado com 2, temos aqui 0. 0 vezes menos 2 é 0. Somado com 9, temos aqui 9. E 9 vezes menos 2, temos menos 18. Somado com 18, temos aqui 0. Ok? Como a divisão é exata, o resto é 0. Vamos escrever uma equação agora de grau menor, um grau menor. Como tínhamos uma equação de terceiro grau, vamos ter agora uma equação de segundo grau, com coeficiente A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 9. Ok? Observe que é uma equação incompleta, então x ao quadrado é igual a menos 9, logo x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9, que não existe essa raiz real, mas se fôssemos trabalhar com números complexos, essa raiz seria mais ou menos 3i. Ok?
Para nós não é necessário ter essa raiz complexa, mas o importante é como nós decompomos essa função. Em x² mais 9, ela na forma fatorada, então temos aqui um produto fatorando, x menos a raiz, então ficamos com x mais 2, e x² mais 9, que seriam nossas raízes complexas. Ok? Então, nós vamos escrever como frações parciais. Então, temos aqui a sobre x mais 2, mas agora observe que o termo complexo, ele tem duas raízes que são conjugadas entre si. E não nós vamos colocar uma constante. Vamos colocar agora duas constantes como uma função linear de primeiro grau. Então, vamos colocar aí uma função de primeiro grau, bx mais c, ok? E vamos determinar as constantes a, b e c, ok? Tirando o mínimo, ficamos aí com x mais 2, que multiplica x² mais 9, dividindo por x mais 2, ficamos com a vezes x² mais 9, que daria ax2 mais 9a, já multiplicando por x² mais 9, mais, podemos simplificar aqui, x² mais 9 com x² mais 9, ficamos com x mais 2 vezes bx mais c. Então, se fizermos esse produto de x mais 2 vezes bx mais c, ficamos aqui com bx vezes x, bx², 2 vezes bx, ok? C vezes x, mais c vezes 2, que seria 2c. Agrupando esses termos e colocando x² em evidência, ficamos aqui com a mais b. Colocando x em evidência, ficamos com 2b mais c. E o termo independente aqui, 9a mais 2c, 2c mais 9a, ok? E vamos resolver o sistema. A mais b tem que ser igual a 2, 2b mais c tem que ser igual a 0, porque não tem nenhum termo aqui de x, e 9a mais 2c tem que ser igual a 5, ok? Que é nosso termo independente no numerador. Resolvendo esse sistema, nós podemos dizer que a é igual a 2 menos b, ok? Podemos isolar também o valor de c, que é menos 2b, e substituir a e c aqui nessa terceira equação, ok? Então, resolvendo, ficamos aí com menos 13b igual a menos 13 e b igual a 1, ok? Com o valor de b, podemos substituir aqui e encontrar o valor de a, então ficamos com 2 menos 1, que é igual a 1, e encontrar o valor de c, que é menos 2b, igual a menos 2, ok? Então, você pode resolver esse sistema bem tranquilo, praticamente já quase escalonado, e ficamos aí com nossa fração a igual a 1 mais bx mais c. Então, ficamos aí com 1x menos 2. Substituindo o a e o b, ok? Então, ficamos aqui com essa expressão. Observe que a primeira, vamos escrever as integrais. Então, a primeira vai ficar a integral de 1 sobre x mais 2 dx. E nessa segunda integral, nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira seria um x sobre x² mais 9, menos, então vamos colocar agora menos 2 sobre x² mais 9. Observe que usamos a propriedade, que repetimos o denominador e separamos o numerador, uma vez que é uma subtração. Essa primeira integral aqui, bem tranquila, nós já vimos que ln do módulo de x mais 2, e vamos resolver essas duas outras integrais. Como nessa segunda temos aqui x dividido por x² mais 9 dx, nós vamos utilizar a regra da substituição para resolver. Vamos fazer u igual a x² mais 9, derivando, a derivada da constante é 0. Aqui ficamos com du igual a 2x dx. Observe que nós já temos aqui x dx, então precisamos agora de um 2. Então, vamos multiplicar por 2 e dividir por 2, porque não alteramos a integral. E 2x dx agora é du. E vamos substituir que u é igual a x² mais 9. Ficamos aqui com meio de integral de du sobre u, ok? 1 meio
de integral de 1 sobre u du, que seria um meio de ln de módulo de u. Mas como o nosso u é x ao quadrado mais 9, ficamos aí que essa integral é um meio de ln de módulo de x ao quadrado mais 9. Substituindo aqui, então nós já temos aqui o valor da primeira e da segunda integral. Vamos agora fazer a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 9, ok? Observe que nós vimos lá em derivada que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre x ao quadrado mais 1. E em primitiva, nós vimos que a primitiva da função 1 sobre x ao quadrado mais 1 é o arco tangente de x. Ok? Mas no nosso caso, nós temos aqui x ao quadrado mais 9. Temos aqui a igual a 3 agora, de 3 ao quadrado 9. Então, podemos dizer que essa integral é 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. No nosso caso, como a é igual a 3, então ficamos com 1/3 do arco tangente de x sobre 3. Se você derivar essa expressão, você irá encontrar exatamente 1 sobre x ao quadrado mais 9. Ok? E, finalmente, temos aqui o valor da nossa integral. E não se esqueça de acrescentar a constante k. Recapitulando aqueles nossos 3 casos, nós temos aí funções racionais, ou seja, vamos considerar uma função f de x, que é uma função racional, que é a razão de dois polinômios. Então, temos aqui g de x dividido por h de x. Consideramos inicialmente funções racionais próprias, onde o grau do numerador ele é menor que o grau do denominador. Dividimos em 3 casos. No primeiro caso, fizemos raízes distintas, ok? Quando todas as raízes da equação são diferentes, então colocamos uma constante para cada raiz. Então, a sobre x menos a mais b, x menos b, c sobre x menos c. Então, temos aí uma constante para cada raiz. Já no segundo caso, temos raízes múltiplas. Então, toda vez que tiver uma raiz de multiplicidade n, você vai colocar uma constante, por exemplo, para x menos a elevado a 1. Se for de multiplicidade 2, você vai colocar uma outra constante b para x menos a ao quadrado, mais uma outra constante c, se por acaso ela for agora de multiplicidade 3, x menos a elevado a 3. E quantas vezes forem a multiplicidade. Então, por exemplo, se ela tem multiplicidade 4, você vai ter 4 constantes. Se ela é de multiplicidade 5, vai ter 5 constantes. E, por fim, vemos o caso 3 de raízes complexas. Toda vez que tem as raízes complexas, lembrando sempre que essas raízes elas vêm aos pares. Ou seja, se uma raiz é complexa, o conjugado dela também é. Então, ao invés de colocarmos simplesmente uma constante, vamos colocar 2 constantes, porque temos 2 raízes complexas, ok? Mas lembrando que essas constantes são colocadas como uma função de primeiro grau, da forma ax mais b. Se tivesse outro par de raízes complexas, colocaríamos cx mais d, ok? Enquanto os pares tiverem, para cada par, 2 constantes. Já em outro caso, se tivermos agora uma função racional imprópria, quando agora o grau do numerador é maior que o grau do denominador, você não pode usar esses 3 casos. Mas você pode utilizar uma manipulação algébrica bem simples. Ou seja, encontrar uma função equivalente, ok? Onde vai gerar uma nova razão que vai virar uma função racional própria, ok? Na realidade, nós podemos fazer uma divisão de polinômio por polinômio. Considere um dividendo g de x e um divisor h de x. Ficaríamos com um quociente q de x e um resto r de x, ok? Então, esse quociente mais a divisão do resto por h de x, considerando que a divisão não é exata, daria essa função equivalente. Vamos mostrar um exemplo.
Nesse caso, queremos determinar a integral de x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 2 dx. Observe que como o grau do numerador desse polinômio é maior que o do denominador, não podemos aplicar nenhum dos três casos que vimos anteriormente. Vamos fazer essa divisão de x ao cubo por x ao quadrado menos 2. Vocês viram isso no ensino fundamental. Então, podemos dizer que é x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Trocamos o sinal. X vezes 2 daria 2x, menos 2x, trocando o sinal mais 2x. Podemos aqui simplificar x ao cubo menos x ao cubo. Somando, ficamos com o resto de 2x. Não podemos mais dividir, uma vez que o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então, ficamos com a integral equivalente de x, a função identidade, mais a razão entre 2x e o divisor, ok? Então, ficamos com a nova integral de x mais 2x, que é o resto, dividido por h de x, que seria o nosso divisor. Observe que nós podemos separar essa integral, ficaríamos com a integral de x dx, mais a integral de 2x sobre x ao quadrado menos 2. E agora nós transformamos numa fração racional própria e podemos utilizar um desses três casos. Também, bem interessante aqui, é que você pode misturar os casos. Por exemplo, temos aqui uma função g de x dividido por essa função aqui, h de x. Observe que 2 é raiz de multiplicidade 3, ele é raiz 3 vezes, caso 2. Temos aqui uma raiz distinta, menos 5, ok? E temos uma raiz complexa, na verdade, duas raízes complexas. X ao quadrado mais 9 geraria duas raízes complexas, mais ou menos 3i, ok? E teríamos aqui o caso 3. Poderíamos dizer, para a raiz de multiplicidade 3, que teríamos uma constante a dividido por x menos 2 a 1, mais uma constante b e mais uma constante c, ok? Até chegarmos a x menos 2 ao cubo, aplicando o caso 2. Mais uma constante d relativa ao primeiro caso, uma raiz distinta, que ficaríamos com d dividido por x mais 5. E mais as duas raízes complexas vão gerar mais duas constantes, e e f, que são relativos ao nosso terceiro caso, e ficaríamos com ex mais f, ok? Então, teríamos aí 6 incógnitas. Para resolver essa integral, precisaríamos determinar o valor de A, B, C, D, E e F num sistema de equação com 6 variáveis, né? Com 6 equações. Então, daria muito trabalho, né? Mas o método de fazer é bem conhecido, ok? Hoje nós encerramos aí a técnica de integração de funções racionais utilizando a fração parcial. Resolva o máximo de exercício possível. Então, na próxima aula, a gente vai estar aí vendo área entre curvas. Então, até mais. Forte abraço aí. Fiquem na paz e até lá, se Deus quiser.